a terra, estendendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem o mar, e nem contra árvore alguma. Esses 4 anjos são os 4 anjos que sustentam as 7 pragas que Deus vai derramar sobre o planeta. Se vocês olharem para o nosso gráfico aqui, vocês vão perceber aqui esses anjos retendo enquanto a obra de selamento vai sendo realizada aqui nesse período. O anjo do sol nascente, diz Apocalipse 7, detém os 4 anjos que são enviados de Deus para fazer dano ao planeta Terra. E agora a ordem é dada para que esses 4 anjos soltem os 4 ventos. Até esse momento, quando esses anjos vão soltar os ventos, os danos que são causados no planeta Terra não são causados por Deus, são causados por Satanás. E muitos dos danos causados não são causados nem por Satanás, nem por Deus, mas é a própria estrutura, o próprio ecossistema terrestre, ele está abalado pelo pecado, e ele então não vem aguentando mais. Alguns terremotos não são causados nem por Deus, nem por Satanás, mas o planeta já não aguenta o abuso do pecado, e começa a causar. Alguém diz assim, mas aquele tsunami lá na Ásia, quem foi que mandou aquele tsunami? Foi Deus ou Satanás? Aquele tsunami, as placas tectônicas debaixo da terra, elas se romperam, porque o planeta já não aguenta a pressão de lixo atmosférico, de lixo atômico e de tanta coisa que o homem vai jogando no planeta. E aquelas placas se racharam e geraram ondas do terremoto do fundo do mar de 6 metros de altura. E o diabo, quando viu que por si próprio aquelas ondas se levantaram, ele disse aos seus anjos, olha, vão lá e sobe aquelas ondas para 60 metros. E as ondas subiram para 60 metros. E quando Deus olhou e viu que as ondas estavam chegando na beira da praia, que invadiu o continente, que ia fazer uma destruição de bilhões de pessoas, Deus mandou os seus anjos e disse, lá baixa novamente as ondas para 6 metros. E deteve novamente as ondas. E voltou para o curso normal das ondas que começou. E as ondas invadiu a terra e 250 mil pessoas morreram. Você vai dizer para mim assim, mas Deus podia ter evitado e não teria morrido nem 250 mil. Deus evitou de morrer 3 milhões. Deus fez uma obra incrível, detendo o poder das trevas. Mas o dano que foi causado ao planeta foi causado pela conjuntura do planeta atmosférica. Não foi uma coisa que Deus produziu, nem o diabo produziu. Embora o diabo quis tomar proveito disso. Deus permite que catástrofes venham ao planeta para que o universo inteiro dele que assiste possa perceber de que realmente a obra maléfica do pecado precisa terminar. Se os seus olhos se abrissem e você pudesse ver as ações de Deus e as ações de Satanás, você ia descobrir que o mal e o sofrimento e a miséria que está no mundo de hoje é 0,00001% do que Satanás quer fazer e Deus não deixa. Talvez você diga, mas por que ele permite as criancinhas serem estupradas? Para cada uma que é estuprada, Deus protege 1 milhão. Mas Deus tem permitido o mínimo de sofrimento e dor nesse planeta para que o universo inteiro dele possa ver de que o pecado precisa ser exterminado para sempre. E se algum dia alguém se levantar no universo de Deus querendo fazer nova oposição, Deus tem autoridade para destruí-lo imediatamente. Porque a Bíblia diz que o pecado não se levanta 2 vezes sobre a terra. Quando esses 4 anjos soltar os ventos, nós temos aí o quadro sinótico das 7 pragas sendo derramadas no planeta. E agora é Deus quem está mandando. Essa é a ira de Deus sendo derramada no planeta Terra. E quando a gente olha para o quadro sinótico de Apocalipse 16, nós encontramos a primeira praga que foi derramada. Diz que o primeiro anjo voou pelo meio do céu e derramou a sua taça e úlcera e pestilenta sobre aqueles que têm o sinal da besta e adoram a sua imagem. Se essas pragas fossem mundial, o planeta seria destruído. Então essas pragas vão ser regionais. Porque aonde o anjo derramar a taça e realmente a praga cair, vai morrer todo mundo. Vai haver uma mortandade terrível. É por isso que as pragas não são universais. O primeiro anjo voa pelo meio do céu e ele derrama a sua taça.
E quando ele derrama a sua taça, úlcera maligna e pestilenta para aqueles que têm o sinal da besta e adoram a sua imagem. Depois o segundo anjo voa pelo meio do céu e derrama a sua taça, diz Apocalipse 16, no mar. E o mar se converteu em sangue, com a morte de todo o ser marinho. Quando a gente pensa em sangue, a gente pensa em sangue de pessoas vivas. Mas quando a gente pensa em sangue de pessoas mortas, vocês sabiam que a cor do sangue do morto e a cor do sangue do vivo é diferente. Não é? A cor do sangue do vivo é um vermelho vivo. A cor do sangue morto está mais para roxo do que para vermelho. O sangue do morto. Mas é interessante, vocês podem imaginar, a gente não mora aqui numa cidade marítima, né? Então a gente não tem assim muita, né? Mas aqueles que já moraram em cidades marítimas, imagine o mar todo vermelho, ou todo roxo, eu não sei. E aquelas águas em sangue, e os animais marinhos morrer, o fedor que aquilo vai causar, infecções, e uma desgraça, jovens, uma desgraça. Mas a Bíblia diz que o terceiro anjo voou pelo meio do céu e derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. E os rios e as fontes das águas se convertem agora em sangue, porque os ímpios perseguem os santos. Note que quando as pragas são derramadas, os filhos de Babilônia percebem que essa praga é causada pelos filhos de Deus, que estão observando o dia sétimo, e eles vão agora perseguir esse povo. Agora, notem bem, enquanto a praga é derramada no mar, nós ainda vamos ter água potável para beber. Você ainda vai abrir o teu chuveiro e vai cair água, porque essa água do chuveiro, a água da torneira e a água que você bebe, ela vem das fontes das águas, e pode até ser canalizada dos rios também. Mas quando esse terceiro anjo voa pelo meio do céu e derrama agora a taça nos rios e nas fontes, aí você vai abrir o seu chuveiro e vai descer sangue. Aí você vai dar descarga no toalete e vai ser sangue. E aí vai faltar água potável para beber. Porque agora não só o mar, mas também as fontes das águas se transformaram em sangue. Mas a Bíblia diz que o quarto anjo voou pelo meio do céu e derramou a sua taça sobre o sol, e ele aqueceu 7 vezes mais. E queima como fogo as pessoas. Sabe, meus queridos, vamos fazer uma comparação aqui para a gente entender essa praga. Vamos pegar um dia que não está muito quente aí, na sombra, 20 graus. Ok? 20 graus. O sol está brilhando, a gente está debaixo da sombra, a temperatura dá 20 graus. Se a gente aquecer 20 vezes 7, quanto é que dá? Os matemáticos aí, eu sou pregador, não sou matemático. Quanto é que dá? 140. 20 vezes 7 dá 140. Você sabia que o ovo, ele frita na frigideira a 87 graus centígrados? O ovo, ele frita na frigideira, pronto, a 87 graus centígrados. Se o sol vai aquecer 7 vezes mais, o que significa as pessoas que estiverem na área que o anjo derramar a sua taça? Elas vão morrer. Elas vão morrer. Essa vai ser a ira de Deus sendo derramada sobre o planeta Terra, segundo Apocalipse, capítulo 16, está relatado na Bíblia. Agora diz que o quinto anjo voou pelo meio do céu e derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o reino deste se cobre de trevas, e os ímpios que ali estão mordem a língua de dor. Uma dor misteriosa que as pessoas vão sentir dentro do corpo e não vão saber a causa, no meio das trevas escuras. Eu estou falando das pragas assim de uma maneira geral, porque o meu sermão dessa manhã é a 6ª e a 7ª praga. A 6ª praga começa a batalha que a gente chama de Armagedon. E a 7ª praga é o triunfo e a vitória dessa igreja na batalha do Armagedon. Diz que quando o 6º anjo voou pelo meio do céu, ele derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e as águas do rio Eufrates se secaram, e inicia-se uma batalha que se chama Armagedon. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 16 e ler o texto da 6ª praga. Apocalipse capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 12 até o 16. É quando o 6º anjo derrama a sua taça. Apocalipse capítulo 16.
E os versículos 12 a 16 diz assim: